Boa tarde, vamos dar início então ao debate sobre o Marco Civil, que foi aprovado há pouco tempo agora na Câmara do Senado e sancionado pela presidenta Dilma. A gente está aqui com a BA, Tibiriçá, do Coletivo Digital, e também com a Júlia Maderna, que é do movimento Marco Civil Já, que está online também presente nesse debate. A gente vai fazer primeiro uma fala da BA de 30 minutos, depois a Júlia, é no máximo 30 minutos, não precisa, a gente não é ditador, você fala o que achar, né? E depois a Júlia fala mais 30 minutos e depois a gente abre para debate, se tiver perguntas, para a gente poder explicar um pouco sobre o que é Marco Civil e tudo mais. Bom, então vamos lá, né? Eu acho que é importante a gente falar do Marco Civil, que é o primeiro confronto que a gente tem com a elite, né? E um confronto onde a aliança e o trabalhar juntos do governo, da sociedade civil, com o movimento participando ativamente de todas as fases da votação, de todo o debate que ocorreu, levou a gente a uma primeira vitória. O Marco Civil garante neutralidade, privacidade e liberdade de expressão, mas foi também muito chamado por aí do pacote de vigilância, como se o Marco Civil da internet tivesse sido criado para vigiar as pessoas. É justamente ao contrário. O Marco Civil começa lá atrás, não sei se todo mundo conhece, a luta que a gente fez contra o AI-5 digital, que era a lei do senador, então o senador Azeredo, onde a gente decidiu que a sociedade tinha que garantir os seus direitos para que a internet continuasse funcionando como sempre vem funcionando, onde a gente pudesse ter liberdade, pudesse decidir ao que nós vamos ter acesso, em que horas vamos ter acesso, sem nenhum tipo de filtro pelas operadoras, que a gente pudesse colocar a nossa versão dos fatos, a nossa opinião, e isso foi feito começou em 2009, foi quando o projeto foi apresentado. Se eu estiver errado, a Júlia me corrige, que nós estávamos todo mundo junto nesse movimento Marco Civil Já. Em 2009, esse projeto é apresentado, vai para a Câmara, fica parado durante muito tempo. Isso não significa que nós da sociedade estivéssemos parados, nós estávamos pressionando para que ele fosse a votação, e finalmente, com a contribuição do Snowden, quando o alerta geral sobre vigilantismo no mundo, feito pelos Estados Unidos, vai para a boca do povo, a gente conseguiu que o Marco Civil tivesse um pedido de urgência pela Presidência da República. A partir de julho do ano passado, a gente começou a fazer um acompanhamento e uma transmissão de dados, informações sobre os atos, movimentações, tivemos blog, site, Facebook, para que essa discussão pegasse. Por quê? Porque muita gente só iria perceber o que teria acontecido com a sua internet a hora que tudo mais desse errado. É mais ou menos como energia elétrica. Enquanto você acha que está tudo certo. A hora que acaba a luz, você percebe o que está te faltando. No caso da internet, nós estamos perto de acontecer essa parada, porque as tentativas que vinham ocorrendo eram de criminalizar o que era feito pela internet. Então, marcar manifestação pela internet, puxar o seu evento, defender a sua causa, navegar onde você quisesse, tudo isso estava ameaçado por uma série de pessoas que não entendem qual é o novo papel da internet, o que papel a internet tem na construção de uma nova democracia, de que forma que as pessoas se comunicam nos dias de hoje e como é que elas se juntam para defender pontos de vista, como é que elas se juntam para ir para as ruas. Então, a internet não tem volta, o mundo mudou, a democracia vai mudar em função dessa nova forma de comunicação e nós tínhamos que garantir os direitos da sociedade e por isso que foi pensado, escrito, divulgado, debatido pela sociedade civil, o Marco Civil da internet.
a gente não conseguiu exatamente aquilo que a gente queria, tem problemas no artigo 15 com relação à guarda de dados, mas o essencial daquilo que a sociedade civil vinha defendendo, nós conquistamos. E conquistamos com muita briga, com muita redação alternativa, com muita correria para falar com um, falar com o outro, e se provou que o Congresso, governo e sociedade civil dispostos a debater e dispostos, de fato, a botar as cartas na mesa e negociar o que fosse possível para garantir o maior número de direitos, assegurar a maior liberdade que a gente pudesse com esse marco civil, isso deu certo. E eu acho que é um exemplo, inclusive, para outros tipos de demandas e de lutas, de como que a gente pode agir em consonância, sem abrir mão dos nossos princípios, sem abrir mão daquilo que a gente defende, deixando claro quais são as nossas divergências, quais são as nossas críticas, fazendo que as pessoas entendam o que a gente quer falar. Então, o esforço que tem que se fazer agora é de explicar para a população, para todos, o que é que o Marco Civil nos dá de garantia, para que as pessoas saibam como usar essas garantias a seu favor, saibam como usar as garantias que o Marco Civil da internet dá para efetivar o seu blog, para fazer a sua comunicação, para agitar a sua turma, para defender determinado ponto de vista. Enfim, nós temos que usar o Marco Civil a nosso favor, é para isso que ele foi feito, não foi feito para vigiar, mas a gente tem que, estamos num ano muito tumultuado, e que a gente tem que aprender a procurar notícia e procurar saber de fato o que está acontecendo. Porque interpretações dizendo que era para vigiar, assim como estão dizendo que o projeto de participação social virou decreto de ditadura, isso vai ter em todo lugar e nós vamos ter que saber ouvir a notícia, saber procurar aquilo que a gente de fato tem na mão, de fato tem aprovado. Eu acho que a Escola Nacional de Formação contribui no sentido de a gente poder divulgar quais as garantias que nós asseguramos pelo Marco Civil da internet. Então, uma delas, que é a neutralidade, a outra, que é a privacidade, a outra, que é a liberdade de expressão, são traduzidas, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Primeiro, você não precisa, você que tem que autorizar o uso que são feitos com os dados que você tem e que você coloca em circulação. Ninguém pode te mandar, como é que fala? Oferta de compra, anúncio de aluguel, enfim, ninguém pode usar os seus dados para comerciar e para ter fins econômicos se você assim não autorizar. A questão da privacidade, da neutralidade, é que ninguém pode fazer uma internet que seja uma internet dos ricos e outra dos pobres. O que isso significa? Você tem direito a ter acesso a qualquer blog, a qualquer site, a qualquer endereço na internet que você queira. Ninguém pode dizer que você não pode circular aquela informação ou que você não pode pegar aquela informação. Isso aconteceria se fosse permitido você diferenciar e dizer a BA vai pagar X, ela só vai poder ver e-mail. O fulano vai pagar Y, ele só vai poder ver e-mail e o Facebook. O que a gente está dizendo é todos têm direito a todos os espaços na internet. A única coisa possível de se cobrar diferenciadamente é por velocidade, mas não por tipo de material ou de conteúdo que você está fazendo trafegar. E a outra coisa é a liberdade de expressão. Essa eu acho que é a mais rica, onde a gente mais conseguiu demonstrar o papel. Se a gente pensar as manifestações de junho e pensar que elas poderiam ter tido outro tipo de interpretação se não houvesse internet, porque com a internet nós conseguimos fazer várias coberturas alternativas, está aí o Mídia Ninja, tem outras coberturas independentes, as pessoas que estavam nas ruas colocavam através da internet aquilo que estavam vendo, o que estava acontecendo, qual era a realidade dos fatos, se a polícia estava batendo, se tinha mesmo gente fazendo vandalismo ou não, enfim, a versão real dos fatos foi pela internet, que competiu, inclusive, com a versão que os grandes conglomerados tentavam transmitir, e com as pautas, inclusive, que esses grandes conglomerados tentavam impor para quem estava na rua. Então,
eu acho que essa dimensão de o quanto é importante a gente ter um espaço onde nós podemos falar em igualdade de condições com as grandes TVs, com os grandes jornais, nós podemos colocar a nossa informação, a nossa versão, os nossos fatos em pé de igualdade com eles dentro da rede. E isso é a liberdade que a gente tem que preservar com unhas e dentes, porque é só dessa forma que nós vamos conseguir assegurar os nossos direitos, é só dessa forma que a gente vai conseguir manter a nossa militância virtual, manter a nossa vida virtual, porque hoje ninguém mais pode abrir mão dela. Excluir as pessoas de ter esse espaço para navegar, de ter esse espaço para viver, é excluir as pessoas das possibilidades de conhecimento e das possibilidades de divulgação de conteúdo que a internet coloca na mão da população. Então, junto com o Marco Civil da Internet, nós temos que estar brigando por um plano de banda larga nacional que de fato exista e atenda a quem não pode pagar por acesso, e nós temos que brigar para que o cidadão consiga ter, no mais distante rincão deste país, no mais fundão que esteja, ele consiga ter sim acesso à rede, ele possa produzir o seu conteúdo, ele possa divulgar a sua cultura, a sua vida, a sua profissão, ele possa fazer o que bem entender com a internet. A internet só é livre porque todos nós cuidamos dela. Ninguém precisa vigiar a gente, nós sabemos muito bem o que fazer com ela e sabemos usá-la da maneira que se traduz em conquista de direitos, em conquista de liberdade. Acho que é isso, eu acho que aí as pessoas podem ir perguntando o que tiverem de dúvida. E só faltou eu dizer uma coisa, eu já esqueci a parte principal. A gente aprovou o projeto e agora tem toda a regulamentação desse projeto. E a regulamentação vai ser feita de forma aberta para que todos possam participar. Essa foi uma exigência que a sociedade civil fez e que nós estamos construindo junto com o Ministério da Justiça e com a presidência, de forma que a opinião da sociedade civil e dos movimentos sociais sejam, de fato, ouvidas e levadas em conta na regulamentação que se faça do Marco Civil da Internet. E nessa regulamentação nós podemos redesenhar alguns problemas que ficaram na lei conforme ela foi votada. Então, isso principalmente na questão do que se chama, é um nome bonito, mas que muita gente não entende, chama guarda de logs, que é, na verdade, como que será guardado e armazenado a navegação que você faz dentro da internet. Então, nós temos que estar atento agora para o processo de regulamentação dessa lei, para que a gente não perca nenhum ponto daqueles que a gente já conquistou, mais que isso, que a gente consiga avançar na direção de tornar muito claro, para que não haja dúvidas de interpretação, quais são os direitos do cidadão brasileiro. Muito bem, Bia, muito obrigado. Só queria que você explicasse um pouco melhor o artigo que você citou e qual é exatamente o que a gente precisa avançar nele. É um artigo que fala em obrigatoriedade de guardar dados, qualquer um. Então, o que a gente está falando? Não é só a UOL que tem que guardar dados de navegação. Se eu tiver um sitezinho meu, para jogar a minha opinião, para trocar receita culinária, eu também teria que guardar, se a interpretação for muito ao pé da letra, eu teria que guardar esses dados, e isso custa dinheiro, você ficar guardando dados das pessoas que frequentam o seu site ou que navegam no seu site, isso custa dinheiro. Então, a gente pretende, na regulamentação, fazer essa discussão de quais são os limites e que tipo de empresa ou que tipo de hospedeiro precisa guardar os dados, porque senão isso vai ter um custo muito alto e não tem nenhum não tem nenhum sentido, porque essa guarda é só para você poder reclamar conteúdo e tudo. Então, isso só os grandes provedores que podem fazer e devem fazer por um determinado período de tempo também. Que é o que a gente propôs. Então, isso precisa ser, de certa forma, acertado na regulamentação, para que a gente não seja mais realista que o rei, entendeu? E se guarde dados que não vão ter nenhuma utilidade. Porque se você tiver qualquer suspeita de crime, que é sempre o que se fala, qualquer suspeita de crime, já existe legislação e você tem como rastrear e achar esse criminoso
a partir da suspeita de que ele está cometendo um crime, não de antemão. Todos nós temos os nossos dados guardados, porque um dia, quem sabe, a gente vai acordar com vontade de cometer um crime, entendeu? Como o filme Minority Report, mais ou menos. Eu queria deixar avisado para vocês que o vídeo dessa transmissão vai ficar online no portal da Escola Nacional de Formação do PT, que é www.enfpt.org.br/em-pauta. Nessa seção do site vocês encontram uma série de textos sobre temas estratégicos e um deles, que vai entrar no ar junto com esse vídeo, é justamente sobre o Marco Civil, respondendo algumas perguntas e com a nossa BA aqui do Coletivo Digital, que, aliás, a gente agradece a disposição Então, o que eu ia Claro. falar é o seguinte, para o pessoal não se assustar com o tema, tem várias informações, seja no Facebook do Marco Civil Já, seja no blog marcocivil.org, procure as informações e o que vocês quiserem saber, manda um e-mail para a Escola Nacional de Formação, que a gente redistribui entre a gente e rapidamente vocês têm resposta, texto de lei, tem tudo na mão. Então, vamos divulgar essa conquista que a gente teve e vamos fazer esse passo a passo acompanhando a regulamentação. E mande as dúvidas, as perguntas, o que precisar, a gente ajuda aqui numa parceria com a Escola Nacional de Formação e vamos respondendo tudo, vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Marco Civil da internet. O e-mail é EOL de equipe online, então é eol@enfpt.org.br. A gente também tem o Twitter, ENFPT, e o Facebook. Também vocês encontram a gente como Escola Nacional de Formação do PT. Agora quem vai falar é a Júlia Baderna, do Movimento Marco Civil Já. Oi, Júlia, obrigado pela sua presença. A BA falou um pouquinho sobre o que é o Marco Civil, e agora a Júlia Baderna, do Movimento Marco Civil Já, vai falar um pouquinho sobre o que ela pensa do Marco Civil e outras questões. E sobre o próprio movimento do Marco Civil Já, contar um pouco como é que foi essa luta. A palavra está com você, Júlia. Legal. Os objetivos da nossa mobilização já foram bem representados aí pela BA, acho que eu vou falar um pouco dela mesma, e a gente vai trocando essa ideia, né? Que foi por essa mobilização que a gente conseguiu, de uma maneira unida e determinada, provar o Marco Civil. E eu achei interessante, você me apresentou como Grupo Marco Civil Já, então vou colocar essa distinção. Tem, sim, um grupo autônomo, né, de ativistas e voluntários que construíram junto esse caminho, junto com as grandes organizações que estão aí na linha de frente, mas é uma plataforma livre, né? A gente fez do Marco Civil Já uma instância de debate e proposição, que tem todo um ecossistema em movimento, tem perfis e tarefas complementares, todas na composição dessas defesas da liberdade aí. A gente começou a se unir em julho do ano passado, as primeiras reuniões foram aí no Coletivo Digital, inclusive, por agosto foi se consolidando, e a gente começou a mobilização, na verdade, formando um grupo de estudos, que ia chamando a atenção para o Marco Civil, por meio de intervenções, reuniões, com o desafio de traduzir o Marco Civil e também já de lutar pela remoção de um parágrafo que foi inserido depois que o Marco Civil já estava em tramitação na Câmara dos Deputados, que era o parágrafo 2º do artigo 15, na época, né? Esse parágrafo ele ia legitimar uma espécie de indústria da censura instantânea que a gente tem aqui. E essa indústria é promovida sob a premissa de violação de direitos autorais, por indústrias de direitos autorais como a Globo, que nesse caso era a dona do parágrafo. Então, a gente foi para cima primeiro da remoção dele, e um mês depois tudo mudou, foi muito rápido, que o Marco Civil foi cobrado em regime de urgência por conta das maravilhosas denúncias do Snowden, né? Então, denúncias sobre a espionagem do governo brasileiro, da Petrobras e de nós mesmos, cidadãos. E aí a gente entrou em regime de urgência também, correndo para conseguir enfrentar o lobby
das teles e da Globo. E aí, nesse percurso de defesa do Marco Civil, o que eu achei talvez o que tenha sido mais complicado tenha sido a linguagem técnico-jurídica do Marco Civil, que é compreensível, como toda lei, para quem já conhece um pouco das estruturas das leis, mas também para quem tem intimidade com a cultura digital, para ter questões técnicas, né, pertinentes à cultura digital. Então, a complicação não é exatamente pela linguagem em si, o texto do projeto é claro e moderno e lindo, mas é pela maneira que ela foi usada como ferramenta para o lobby, né, das empresas de telecomunicação e até dos parlamentares que são contra a neutralidade da rede. Então, assim, esse lobby se valeu muito da complexidade do tema e da urgência toda para seguir desinformando. E foi um festival absurdo de argumentos furados e perigosos. Eles consumiram muito da nossa atenção no tempo todo, né, Bea? Quando a gente conseguia apoio para o Marco Civil, a gente ganhava, assim, pedia suporte para alguém, não, eu vou apoiar. A pessoa escrevia, olha, eu estou apoiando, eu estou divulgando como eu posso, mas, assim, é uma enxurrada de trollagem, né, de perguntas que eu nem imaginei que fossem possíveis ser feitas. Dá uma mão aqui. Então, ia a gente para essa rede, debater nessa rede. Enquanto, assim, ficavam faltando braços e pernas para a gente tentar reduzir os estragos desses desinformadores, né? Eles causaram para muita gente. Eu acho que essa onda de desinformação é uma violência contra as pessoas. A maioria dos que estão hoje, foram pegos e continuam pegos por essas desinformações, eles querem, na verdade, defender a sua liberdade, né? Eles acham que... Na verdade, eles acham que estão defendendo a liberdade deles, quando, na verdade, eles estão cedendo espaço para essa desinformação, que foi a guerra que a gente enfrentou no Marco Civil já, né? Exatamente. Por isso que essa guerra está só começando, né? Na verdade, a gente precisa continuar. Então, a partir do Marco Civil, a gente precisa pensar em inclusão digital com seriedade. A partir desse projeto aprovado, né? Que é uma grande carta de direitos, agora a gente tem que pensar na inclusão, não só o acesso, mas a cultura digital. A gente precisa otimizar exatamente por esses pontos que a Bea chamou a atenção dessas mídias descentralizadas, de tudo que está acontecendo. A gente precisa capacitar mais o bom uso da internet e uma boa interação de todas as maneiras que a gente puder. Porque é por aqui mesmo que a gente vai... Deixa eu só te fazer uma pergunta, que pode ser que tenha gente que está assistindo aqui e que teve contato sobre o Marco Civil só quando ele já foi aprovado. Sim. Então, só é bom contar, não precisa contar a história toda, mas assim, é bom lembrar que essa foi uma luta que começa lá atrás, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Ela começa lá atrás em reação ao projeto de lei que ficou conhecido como AI-5 digital, né? Da Lei Azeredo. Descabido totalmente, ele vinha para censurar mesmo nosso compartilhamento de cultura, de arquivos, de tudo, vigilância, todo tipo de... Tudo que vai contra a internet, esse projeto veio para aplicar. E assim, na época, a gente tem uma comunidade que pensa como uma comunidade hacker de software livre, de comunicação maravilhosa aqui no Brasil, e eles, obviamente, reagiram a tempo, fizeram uma mobilização maravilhosa para mostrar o que esse projeto de lei vinha fazer com a internet. A partir dessa mobilização que ficou evidente a necessidade da gente defender esses direitos que não existem no território, não existiam até então no território digital, né? A gente está falando de 2003 para cá, mais ou menos. Não, isso a gente já está em 2000 Quando começou a luta contra o AI-5 digital, Bea? Não, então, o parâmetro é esse. Em 2007 foi quando a gente decidiu que tinha que ter uma reação ao AI-5 digital. Daí até o projeto chegar na Câmara foi 2009. Daí de 2009 até agora, quando conseguimos votar com urgência. Isso, perfeito. Então, é nesse momento que fica claro que a gente precisa desenvolver, né,
que a gente precisa trazer, na verdade, os direitos que a gente já tem para o território digital também. E vem o Lula, e vem o Fisli, e vem todo esse grupo que operacionalizou, né, a criação desse Marco Civil, que foi baseado numa carta de princípios que vem dos encontros de governança da internet que estão acontecendo há anos, e a gente também tem uma comunidade muito ativa aqui, que faz parte, e essa carta de princípios que foi criada pelo CGI foi a base para o Marco Civil, e depois aberta a regulamentação, ele virou, aliás, a consulta pública, ele virou isso que ele é, né? É maravilhoso, feito por muitos. Tem, sim, suas imperfeições. Na verdade, isso foi... elas são pequenas perto do avanço que ele significou e do quão avançado ele era perto dos nossos setores conservadores. Assim, a gente saiu com poucas lesões no final, perto do desafio que era aprovar, né? E acho que agora a gente o pessoal tem que saber se informar, inclusive, sobre o que foi aprovado e participar da regulamentação, certo, Júlia? O nosso esforço agora tá para que as pessoas saibam que tem uma possibilidade de participação pública na regulamentação e que a gente tem que procurar esses canais. Exatamente, exatamente. Que é a conclusão desse processo participativo. Então, assim, agora a gente já tem um texto definido, vale muito a pena. Quem não leu ainda, leia. Ele não vai mudar. Diferente do ano passado, que justamente por ouvir a demanda da sociedade civil, o relator foi fazendo alterações no texto para melhorar ele. Dessa vez não vai mais, ele é isso, e agora ele está sendo encaminhado para a regulamentação participativa, o que completa esse ciclo maravilhoso de participação. E é muito importante que esses decretos sejam regulamentados por nós que fazemos uso, porque nós sabemos do que é melhor. Então, vale a pena, todo mundo tem que ler, tem que acompanhar esses canais. Eu acho que nós não temos a confirmação, esperamos que essa consulta se dê pelo Participa BR, né, que é uma plataforma maravilhosa. Do nosso lado, nós também, fiquem atentos, por favor, que nós estamos trabalhando para uma atualização e para uma sistematização de informações bem grande, né, que em breve vai estar no nosso blog também de Cara Nova. A gente vai colocar o que a gente puder de história desse processo. Tem uma Dá o linha endereço do seu blog. Marco Civil. Fala o blog. Como é, Bia? Não, era isso, para você falar o endereço do blog. Fala o endereço. É marcocivil.org, www.marcocivil.org.br. Se vocês entrarem lá agora, vão ver que em alguns lugares a gente fala, estamos em construção, em obras, então estamos preparando aí o que a gente pode... Assim, além do histórico, né, de ter essa linha do tempo, uma linkoteca recheada para pesquisa, assim, perguntas e respostas frequentes, a gente vai também trazer ali parâmetros que estão sendo desenvolvidos por toda essa comunidade técnica e jurídica que faz parte da mobilização, né, que é maravilhosa, e que tem aí o IDEC, FGV, Intervozes, Paulo Renan, é um time muito grande, e eles estão trabalhando na criação de parâmetros para esses eixos que vão ser regulamentados, né? Assim, de parâmetros para discussão desses eixos que vão ser regulamentados, que são, por exemplo, no Marco Civil estão previstas garantias para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Então, para essa regulamentação, para os eixos das políticas públicas, né, quais são os decretos, o que a gente pode construir para efetivar o avanço do uso, do desenvolvimento e etc. Na neutralidade, o que é preciso a gente fazer? Ela está muito bem definida, mas ainda assim o texto precisa ficar mais claro. E a gente tem agora a possibilidade de participar pelo fim do mundo escuro das brechas, né, que não tem fim. E o artigo 15 e o artigo 13, né, que tratam da privacidade, que precisam também ser
pensados numa lei específica de dados pessoais, porque é muito sério. Isso é o nosso direito constitucional, a privacidade, que ali no 15 e no 13 estão abalados, né? Que a gente tem os nossos dados de navegação sendo guardados pelos provedores de aplicativos, né? Ou seja, nossos metadados, tudo que a gente faz numa navegação sendo guardada pelos provedores desses aplicativos que a gente navega por. Então, é o nosso raio-x da navegação sendo guardado por 6 meses, desnecessário. E o artigo 13, que também guarda os nossos registros de conexão, ou seja, quando o nosso IP acessa a internet, né? A gente não precisa nem para resolução de crimes, isso é necessário, e toda a comunidade técnica sabe disso bem, então é importante a gente acompanhar esse momento rico de discussão do Marco Civil, do que ele foi, do que ele vai ser, e do que ele abre para discussão agora, para a gente se empoderar dessa... Isso que eu ia falar, porque as pessoas têm que vir para a conversa não achando que o Marco Civil é uma conversa só para entendidos, porque nós todos aprendemos nesse processo, descobrimos coisas, fomos atrás, no próprio debate, enquanto a gente fazia toda a movimentação em torno do Marco Civil, a gente foi aprendendo e foi detalhando, inclusive explicando as coisas para que mais gente pudesse ajudar. Então, acho que é esse o processo que nós temos que continuar. Exatamente. Pode vir que a gente vai aprendendo junto. Exatamente. E nesse processo que a gente teve que aprender, a gente observou uma demanda muito grande, né, de participação, de colaboração, de uma troca P2P, de informação constante, isso que a gente ficou provendo o tempo inteiro. E acho que quanto mais a gente olha para essa necessidade de diálogo, mais a gente quer dialogar, né? Assim, uma outra coisa que eu fiquei preocupada esses dias, pessoal, BA e todo mundo, essa onda que veio contra o plano, contra a política nacional de participação social, que tem tudo a ver com isso que a gente fez pelo Marco Civil, né? Exatamente. Ou seja, o Marco Civil, da ideia, a elaboração, a pressão para ele ser aprovado, que respeitasse esse processo democrático de construção, né, que era até então inédito. A gente mostrou que está mais que preparado para avançar na participação direta de políticas públicas, que, né, são públicas, né, devem ser pensadas por quem precisa delas, ou com quem precisa delas. Acho que cabe a nós todos, dentro e de fora, incentivar o parlamento, pressionar o parlamento para mudar essa cultura interna. Eles não podem apresentar essa resistência à nossa participação. A gente quer participar das votações e das pautas. A gente precisa ficar em cima. Obviamente, a gente precisa ler e se empoderar do Marco Civil e das tecnologias que a gente faz uso. Não tem bicho de 7 cabeças. Eu posso dizer, porque eu nunca fui uma pessoa tecnológica, e agora eu tenho sede de tecnologia. Precisamos ficar atentos para que esse processo tão inclusivo, tão renovador, né, que significa tanto da democracia que a gente quer para o século XXI, do Marco Civil, não pare só nele, não seja um caso isolado, que ele vá além. Além disso, que a gente tem a preocupação de, ao invés de cair no conto da desinformação, a gente buscar divulgar cada vez mais essas informações. Você tem toda a razão. O que está acontecendo com a Política Nacional de Participação Social é que estão vendendo essa política, que é para todo mundo poder contribuir nos processos de legislação, de políticas públicas, estão confundindo isso como se querendo instaurar uma ditadura e tal. A reação que nós temos que ter não é só de ficar indignado com isso. Além de indignado, nós temos que oferecer a informação, nós temos que dizer o que de fato é. Exato. Nós temos que ter vontade de procurar a notícia, de destrinchar tudo para saber o que realmente é real. Até porque conselho participativo popular é exatamente o oposto de uma coisa autoritária. Exatamente. Né? É incluir a população no feitio das leis. Quer dizer. E a população precisa saber disso, precisa entender isso e vir participar. Porque senão esses canais vão ser fechados. Se a gente não estiver escancarando esses canais de participação,
eles não Exatamente. sobrevivem, entendeu? Exatamente, porque não é só, não para no conselho, né, nos conselhos que vão se formar a partir desse projeto, mas nas plataformas que vão ser criadas para gerar transparência para esse processo, para provocar essas participações. Então, aonde estão essas plataformas? Quem são essas pessoas? Nós precisamos participar, porque o ponto é justamente ficar sem mediadores nessa história. Exatamente, não tem nada de autoritarismo. A gente se interessar e participar é outra história. Pois é. Temos que defender isso tudo e contar um com o outro aí. Tá Isso aí, ótimo. foi muito bom te ver, hein, Júlia? Eu tava com saudades. Que bom. Júlia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua colaboração com a escola, com o Coletivo Digital, com todo mundo que está assistindo. Quero deixar avisado também que a gente vai deixar o vídeo editado depois no portal da Escola Nacional de Formação do PT, junto com o texto que foi feito de forma a responder perguntas para quem realmente não sabe, não tem ideia do que seja, ficou sabendo só que foi aprovado e leu muita coisa que pode ter sido distorcida e tudo mais. É só acessar o site da Escola Nacional de Formação do PT, que é enfpt.org.br/em pauta. Lá você tem textos não só sobre o Marco Civil, mas também sobre outros temas estratégicos, como Petrobras, Bolsa Família, reforma política, enfim, é uma preocupação que a escola sempre tem de fazer roteiros de estudo mesmo para que a gente possa informar a população daquilo que está acontecendo. Então é muito importante esse debate e a colaboração da Júlia e da BA. A gente informa que a Veridiana, infelizmente, como a gente teve um problema técnico, acabou atrasando, ela não pôde ficar, mas a gente agradece a ela também pela disponibilidade, ficou aqui até o último segundo, que realmente não foi possível. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo e queria saber se vocês têm alguma coisa mais a acrescentar. Não, eu acho que é isso. Perguntem, descubram, peçam informação e venham participar, porque é disso que a gente está precisando. É disso que a gente está precisando. Legal você ter mencionado o site, então vamos trocar aí, assim, a gente manda os links quando a gente tiver mais materiais para vocês adicionarem lá também. Claro. E se aproximem todos, a gente precisa tem aquela, o que o Assange, como é o final do discurso do Assange, quando ele vai para a embaixada, quando tentam invadir a embaixada do Equador, há muita unidade na opressão, a gente precisa de muita unidade, de unidade absoluta no combate, na resposta à opressão também. Então, venham, se aproximem todos e vamos tocar isso aí. É isso aí. Obrigadão. Então Obrigado, Júlia. Valeu. Tchau. Tchau.